Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Sou a professora Rosineia e hoje a gente vai falar sobre as grandes navegações. E esse conteúdo está no capítulo 5 do livro didático de vocês. E o que seriam essas grandes navegações? As grandes navegações é a qual principalmente os portugueses resolvem se lançar no mar, principalmente para buscar especiarias que tinham um grande valor na Europa nesse período, e também para buscar fiéis, que é o conteúdo que a gente vai ver um pouquinho para frente. Nós temos um mapa mundial, né? Vocês podem observar aqui que ele é bem diferente do que nós temos nos dias de hoje. Então, nessa época, eles tinham uma visão diferente do que nós temos hoje em relação a continentes. Então, nessa época, eles tinham como continente a Europa, parte da África e parte da Ásia. O restante, como é conhecido depois de Novo Mundo e Novíssimo Mundo, era desconhecido para eles até esse período. Então, vocês podem observar o mapa como que era antes das grandes navegações. Então, vamos para o próximo aqui. Aqui eu coloquei para vocês um mapa mental sobre as grandes navegações, para ficar mais fácil para vocês. Mas, professora, o que são as grandes navegações? É uma época em que principalmente Portugal resolve se lançar no mar através do Oceano Atlântico para buscar as famosas especiarias. E é claro também para buscar metais, novas terras e também buscar fiéis. Então, assim, quais foram os países pioneiros? Pioneiro de tudo foi Portugal. Então, nós temos aqui Portugal, posteriormente Espanha. A Europa vivia nesse momento, um pouquinho antes desse momento, houve a dissolução do feudalismo. Vocês lembram que nesse período da dissolução do feudalismo houve a peste negra, a grande fome, a guerra, e as pessoas começaram a migrar da área rural para a área urbana, nascendo assim as monarquias nacionais, os estados nacionais, que vão surgir grandes monarquias com pessoas muito ricas, que é Portugal, Espanha e Inglaterra, entre outros, na Europa nesse período. E junto com essa burguesia, nascia o sonho de uma expansão marítima. Porque esses burgueses tinham essa cobiça dessas expansões marítimas, devido ao monopólio de alguns comerciantes italianos. Então, os países europeus eles precisavam recorrer aos comerciantes italianos de Veneza e Gênova para comprar as famosas especiarias que eram vendidas a preços muito altos. Por que as especiarias eram tão valorizadas nesse período? Porque nesse período não tinha geladeira, então as pessoas de classe rica compravam essas especiarias, esses temperos, para temperar alimentos e também para disfarçar o gosto de alguns alimentos já estragados. Então, eles, cansados do monopólio, que aqui mostra assim, os preços altos levam a buscar novas alternativas. E essas alternativas eram se lançar no mar através do Oceano Atlântico. E para eles chegarem na famosa Calicut, na Índia, Calicut, né? Eles precisavam fazer o contorno pela África, e essa região era conhecida como Mar Tenebroso, que era o Mar das Tormentas, na qual essa região era considerada perigosa. E eles acreditavam em monstros marinhos, acreditavam que os monstros iam levá-los para levar a alma deles para uns lugares escuros, mas também tinha os perigos reais. Essa região era uma região de muito vento, devido a fazer o contorno, vinha ventos, e as caravelas, elas eram tombadas e as pessoas, é claro, que morriam. E também nessas grandes navegações, demorava-se muito tempo para chegar a um local determinado.
E o objetivo deles era atravessar a África e chegar às Índias, na Ásia, né? Chegar em Calicut, nas Índias. E como eu disse anteriormente, os dois países pioneiros foram Portugal e Espanha, devido à localização privilegiada, principalmente Portugal, e o conhecimento náutico que eles tinham através da escola de Sagres, na qual eles tinham um conhecimento em navegações, escola náutica, né? E aqui então nós vamos falar qual era o objetivo principal desses países europeus. Expandir comércio, claro, para não ficar na mão dos comerciantes italianos. Buscar metais preciosos, já que a fortuna nessa época era calculada em metais. E expandir o cristianismo, já que a Europa também passava pelas reformas protestantes, na qual a gente vai estudar no capítulo posterior. E essas reformas protestantes fez com que a Igreja Católica perdesse muitos fiéis e a Igreja Católica vai buscar fiéis em outros continentes, principalmente aqui na América, que era com a catequização dos nossos nativos, que na qual os europeus deram o nome de índios, que eles acharam que tinham chegado às Índias, e deram o nome dos nossos nativos de índios. Então, nós temos aqui os objetivos: expandir o comércio, o metalismo, novas terras também, e expandir o cristianismo. Vocês sabem que cristianismo são todas as religiões que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, vamos lá. O que Portugal tinha e o que aconteceu. Aqui nós temos, Portugal mantinha a centralização do poder. Lisboa era a cidade de rota comercial, conhecimento náutico, como bússola, caravela, através da escola de Sacre, que a escola era de conhecimento náutico, e qual o interesse de Portugal nas grandes navegações? Comércio, terras, fiéis e poder. As feitorias, fortificação militar, perímetro africano, contornar a África, que era o desejo, como eu falei, devido ao mar tenebroso. E eles conseguiram isso. Aqui nós temos, deixa eu apagar aqui primeiro que eu risquei aqui sem querer. Nós temos aqui, em 1487, Bartolomeu contorna o Cabo da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas, né? Na qual depois eles dão o Cabo de Boa Esperança, já que conseguiu contornar, ele dá o nome de Cabo de Boa Esperança. Aqui nós temos o Cabo das Tormentas. Em 1498, Vasco da Gama chega nas Índias, em Calicut, e em 1500, Pedro Álvares chega ao Brasil. Então, nós temos aqui as rotas dos portugueses. Como eu disse, depois de Portugal, quem resolve lançar-se no mar é Espanha. Espanha, 1492, Cristóvão Colombo faz a sua primeira viagem e depois a Espanha começa-se uma disputa com Portugal, que é o chamado Tratado de Tordesilhas, na qual eles dividem o mundo entre Portugal e Espanha, inclusive o Brasil, eles fazem essa divisão. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor isso aqui para frente, tá? Agora eu vou precisar desligar a câmera, porque tá pegando aqui e eu preciso explicar aqui. Então, vamos lá. Se eu conseguir desligar a câmera, parece que eu não tô conseguindo, né? Porque tá gravando e não vai sair. Então, vamos lá, deixa assim mesmo. Quais foram as consequências? O mundo unificado pelo comércio, novo continente no mapa, como eu disse anteriormente, vocês viram que antes tinha parte só da África, Ásia e a Europa, e depois eles vão fazer um novo mapa e chega até o que nós temos nos dias de hoje. O início da globalização, claro que essa globalização é só o início, tá? Ela acontece de fato mesmo na Revolução Industrial, depois o imperialismo na África e na Ásia, na qual eles dizem que vão levar os bons costumes, na verdade eles vão explorar esses continentes. Desenvolvimentos científicos, técnicas de navegação e o famoso mercantilismo. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Esse mapa é só para auxiliar vocês. Eu também passei uma tarefa para vocês,
pedindo para vocês fazer o próprio mapa mental de vocês, junto com as atividades do capítulo. Eu espero que os senhores e as senhoras façam, porque vai auxiliar no entendimento de vocês. Então, vamos para o próximo. Aqui nós temos as rotas das grandes navegações, para vocês entenderem melhor. Aqui nós temos, ó, sai de Lisboa, como eu disse anteriormente, capital de Portugal. Vocês podem ver em azul aqui, ó. Primeiro nós vamos aqui, ó, em amarelo, né? Vasco da Gama sai em amarelo. Então, nós temos aqui, ó, o de vermelho, de amarelo e o de verde. Nós temos a primeira de Bartolomeu Dias, na qual ele chega só parte da África. Vocês podem ouvir aqui que a gente falou do Cabo das Tormentas. Depois, Vasco da Gama, ele consegue fazer o percurso e chegar até em Calicut, nas Índias, para buscar especiarias. Ele retorna para Portugal com um grande número de especiarias, na qual teve um lucro muito grande. Alguns historiadores falam em 600% de lucros que eles conseguiram nessa viagem. E posteriormente nós temos a de Pedro Álvares Cabral, que acaba se afastando um pouco mais da beirada aqui da África e chega em Porto Seguro, na Bahia, e depois prossegue para as Índias. Então, nós temos aqui algumas das grandes navegações. Aqui nós temos o tratado entre Portugal e Espanha, na qual eu já disse anteriormente, que é o Tratado de Tordesilhas, que divide, depois de muito descontentamento, eles resolvem ter um acordo e divide o mundo entre Portugal e Espanha, e na qual divide aqui, ó, o Brasil também. Você pode ver que a nossa área que está aqui, sim, que é de Cacoal, Rondônia, ela fazia parte da Espanha. Só posteriormente, principalmente com os bandeirantes, que não respeitam esse Tratado de Tordesilhas, que a gente acaba chegando na extensão territorial na qual nós temos hoje, que é o Brasil, né? Espero que vocês então tenham entendido. O Tratado de Tordesilhas é um tratado entre Portugal e Espanha, na qual divide o mundo ao meio. Aqui, para vocês entenderem melhor o que eram as famosas especiarias, por que eles buscavam tantas especiarias, então eram temperos. Especiaria é um condimento de aromatizante de origem vegetal que se utiliza para temperar ou conservar os alimentos. O açafrão, o rosmarinho, os caminho, canela, pimentão, pimenta, noz moscada, entre outros, que são mais populares. Então, as especiarias eram os famosos temperos, na qual eles buscavam e tinham um grande valor comercial na época. Vou parar por aqui. Espero que vocês acompanhem no livro, também vejam as outras videoaulas que eu publiquei, os vídeos também. Leia o capítulo 5 para poder fazer as atividades que eu também já deixei na plataforma. Um forte abraço, a professora está morrendo de saudade, a melhor coisa é explicar em sala de aula, mas nesse momento é o que temos e os senhores e as senhoras precisam estudar para a gente chegar no fim dessa quarentena sem ter muitos prejuízos em conhecimentos. Qualquer dúvida, deixa na plataforma, nos comentários ou entre em contato comigo. Beijo, até a próxima!